o que fazer quando Ele vem, né? Quando Ele vem. Como é gostoso quando a gente entra na presença de Deus em adoração, porque fomos criados para a adoração. O nosso propósito essencial e fundamental é adorar a Deus, é servir a Deus, é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por isso Ele diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, Deus não é uma pessoa carente, que precisa do amor das pessoas para Ele sobreviver. Não é isso. Deus não é carente quando Ele diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus não tem carência nenhuma. Só que Deus, Ele sabe que aquilo que ocupa na nossa vida a posição de amor maior é o que domina a nossa vida. Então, para que Ele possa ser aquele que vai dominar, aquele que vai reinar, aquele que vai conduzir a nossa vida, nós temos que amá-lo em primeiro lugar. Porque se você amar qualquer outra coisa acima de todas as coisas na sua vida, é essa coisa que vai governar você. Se você amar o dinheiro será o seu Deus. Se você amar a sua esposa mais do que Deus, a sua esposa será o seu Deus, e assim por diante. Por isso Deus tem que vir primeiro. Amém, igreja? Nessa noite nós vamos falar sobre duas palavras fortes e uma terceira que está embutida nessas duas: propósito, compromisso e legado. Fala: propósito, compromisso, legado. Nós vamos pensar aí sobre essas situações, olhando para a vida de Abraão, né? E nós vamos ler dois textos lá em Gênesis, e eu quero que você abra a sua vida inicialmente em Gênesis capítulo 12. Eu preguei sobre Abraão na sexta-feira, e Deus começou a falar comigo sobre Abraão a semana toda. Então eu trouxe uma palavra sexta-feira no culto de libertação, falando sobre Abraão, destacando as virtudes de uma pessoa de fé. E nós falamos que uma pessoa de fé, na sexta-feira, olhando para Abraão, é uma pessoa que caminha olhando para as promessas e não para as circunstâncias da vida. Falamos que uma pessoa de fé também é uma pessoa que crê que aquele que caminha com Deus e persevera em servir a Deus, verá os impossíveis da sua vida sendo removidos ao longo do caminho. Haviam impossíveis na vida de Abraão que começaram com ele, mas não terminaram com ele, porque Deus removeu, porque Deus resolveu, porque Deus tornou o impossível possível. Falamos também que uma pessoa de fé, a exemplo de Abraão, é uma pessoa que não desanima quando é corrigido por Deus, porque uma pessoa de fé erra. Abraão errou, foi corrigido, não desanimou, caminhou, foi abençoado. Enfim, falamos também que uma pessoa de fé, a exemplo de Abraão, é uma pessoa que obedece a Deus quando a prova chega. Às vezes a prova chega na sua vida, às vezes a prova chega na minha vida, e nós temos que continuar obedecendo a Deus. Amém? Tudo isso nós falamos na sexta-feira, mas tem mais coisa para falar, irmãos, sobre Abraão, acerca de propósito e compromisso, e dentro disso também de legado. Então, o primeiro texto que nós vamos ler é Gênesis 12, mas depois você também vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Mas vamos lá. Gênesis 12 fala, são dois momentos marcantes na vida de Abraão. Gênesis 12 fala do chamado de Abraão, e Gênesis 22 fala do sacrifício que Deus pede a Abraão em relação ao seu filho Isaque. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, aqui ainda era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nesse texto, irmãos, está o propósito. O que é o propósito? É o objetivo estabelecido.
é o alvo a ser alcançado, é o destino final, o cumprimento final de uma missão. Enfim, aqui está o alvo. Qual é o alvo? Qual é o propósito estabelecido por Deus na vida de Abraão? Ser o portador da bênção. Amém? Eu te abençoarei. Em primeiro lugar, Abraão ele teria que ser aquele que receberia a bênção. Segundo, ele seria o canal da bênção, porque através da vida dele, outras vidas seriam abençoadas. E terceiro, abençoar todas as famílias da terra. Aqui Deus já está dizendo nas entrelinhas que Ele não era Deus apenas de um povo, que Ele não era apenas Deus de uma nação. Deus é o Deus de todas as famílias da terra. Então, quando Deus estabeleceu esse propósito, Ele chamou Abraão. Ele chamou Abraão para viver o propósito. Eu quero perguntar para você que nessa noite: quem quer viver o propósito de Deus na sua vida? Quem quer viver o propósito? Levanta a mão. Deus tem propósitos. Deus estabeleceu um propósito em Abraão que culminava com a bênção chegando na vida de todas as famílias da terra através do seu descendente. E isso aconteceu quando Jesus nasceu. Quando você vai no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, está lá a genealogia de Jesus. E você vai ver lá, depois você vê, abre a sua Bíblia em casa, na hora que você tiver tempo, mas está lá a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E gerou Abraão a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó, e assim vai, até chegar em José, marido de Maria. De Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi até a deportação do povo para a Babilônia, 14 gerações. Da deportação do povo da Babilônia até Jesus, 14 gerações. O nosso Deus é um Deus organizado. Nosso Deus é um Deus que faz as coisas de forma organizada, sequencial. Ele obedece uma cronologia que Ele mesmo cria. Mas quando Jesus nasceu, irmãos, Ele viveu nesse mundo, Ele morreu naquela cruz, Ele ressuscitou, Ele cumpriu o propósito. E só que não existe o cumprimento do propósito sem um compromisso. Para que o propósito aconteça, precisa ter o compromisso. Analisando, irmãos, a vinda de Jesus a esse mundo, eu fico imaginando que o pai, ele chama o filho e diz: olha, é o seguinte, eu tenho um propósito, salvar toda a humanidade. Eu criei um plano de salvação. Meu propósito é salvar a todos, é abençoar a todas as famílias da terra, através da promessa que eu fiz a Abraão. Porém, meu filho, é necessário um compromisso da sua parte. Você vai ter que descer, nascer no ventre de uma mulher, viver sem pecado. Você vai ser humilhado, você vai ser criticado, você vai ser machucado, ferido, por fim você vai ser morto numa cruz. Está disposto a aceitar o compromisso? Eu imagino que Jesus falou: eu vou encarar esse compromisso. E Jesus aceitou o compromisso para que o propósito fosse alcançado. Da mesma maneira, irmãos, quando Deus chamou Abraão e disse para ele o propósito, ele esperava de Abraão compromissos. E assim, irmãos, Deus espera de cada um de nós compromissos, porque nós estamos debaixo de um propósito que foi estabelecido lá atrás na vida de Abraão, de viver o propósito da salvação e da bênção de Deus em Cristo Jesus. Mas para isso, a exemplo de Abraão, nós precisamos ter compromisso. Nós precisamos viver o compromisso da fé. Precisamos viver o compromisso. E o primeiro compromisso que você tem que viver, se você quer viver o propósito da salvação na sua vida, se você quer viver o propósito da bênção de Deus na sua vida, em Cristo Jesus, mediante a promessa de Deus feita a Abraão, lá no Velho Testamento, antes da lei, você precisa ter o compromisso de viver uma fé prática, e não uma fé teórica. Você precisa ter o compromisso de viver uma fé prática, e não teórica. Irmãos, a fé que Deus espera de mim e de você, é uma fé prática, é uma fé que age diante dos desafios que Deus coloca diante de nós. Todos os dias existe um desafio dentro da nossa fé, para ser enfrentado de forma prática. Deus deu um desafio a Abraão: sai da tua terra,
da tua parentela. Irmãos, é fácil? É fácil? Chega um Deus assim que está se revelando ao mundo, não tem Bíblia, presta atenção, não tem Bíblia ainda, não tem nada. Deus chegou e falou: deixa tudo, deixa a tua parentela, deixa a tua terra, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. É ou não é um grande desafio? Irmãos, era um grande desafio por quê? Porque Abraão tinha que deixar tudo para viver uma realidade nova pela fé. Ele estava deixando tudo que era concreto, porque a família é concreta, amém? O lugar onde ele estava era concreto, para viver algo que aparentemente era abstrato, mas que ele acreditava que ia se tornar realidade na sua vida pela fé. E quando Deus fala para Abraão deixar a sua parentela, a sua terra, não quer dizer, irmãos, que Deus estava dizendo para Abraão: corta os vínculos com o seu povo e nunca mais você vai vê-los. O que Deus estava dizendo ali para Abraão, e muitas vezes essa mensagem chega para mim e para você, é que para viver o plano de Deus, para viver o propósito de Deus em Cristo Jesus, nós temos que muitas vezes deixar para trás o estilo de vida, a visão de vida errada que nós aprendemos com a nossa família original. Todos nós aqui temos uma família original. Abraão teve a dele. E quem foi o pai de Abraão? Foi um homem chamado Terá, que vivia em Ur dos Caldeus, e depois foi morar em Harã. E nessa época, irmãos, Terá, ele era um hebreu, porque a Bíblia fala de hebreu, israelita e judeu. Os irmãos sabem qual é a diferença? Hebreu, israelita e judeu? Quantos aqui sabem a diferença? Mateus sabe? Então, irmãos, hebreu são os descendentes de Éber, trineto de Noé, filho de Sem. Então, dessa linhagem de Noé, depois do dilúvio, nasceram os hebreus que eram descendentes de Éber. E Abraão era descendente de Éber, Terá era descendente de Éber. Então ali nós temos o povo hebreu. Quando nasce Jacó, e ele passa por aquela experiência de lutar com o anjo do Senhor no Val de Jaboque, né? Ali em Peniel, ali Deus muda o nome de Jacó para Israel. Aí nasce Israel na Bíblia, através de Jacó. A partir dali começa a linhagem de Israel. Nasce as 12 tribos de Israel, porque Israel teve 12 filhos, que se tornaram 12 tribos. Então, as tribos de Israel começam vamos dizer assim, a conduzir o plano de Deus, que foi estabelecido na vida de Abraão. Só que com o passar do tempo, o que acontece? Lá na frente, depois de Salomão, houve um racha. As 12 tribos racharam. 10 tribos foram para o norte e 2 tribos foram para o sul. Judá e Benjamim para o sul e outras 10 tribos para o norte. E ali, irmãos, começaram a vir os cativeiros. Eu lembro que numa pregação que o pastor Lucas pregou algum tempo atrás, aqui ele falou um pouco sobre isso. E muitos não entenderam por que os samaritanos não é considerado povo de Deus. Mas eu vou explicar para os irmãos aqui algumas questões históricas que é importante os irmãos entenderem. Irmãos, tanto o reino do norte, composto por 10 nações, ou por 10 tribos, elas foram feitas cativas por povos estrangeiros, assim como Judá e Benjamim também foram, porém com uma diferença muito grande. Quem foi o povo que fez cativo as 10 tribos que estavam no norte? A Assíria. Os assírios, eles tinham uma cultura terrível, que eles vinham e dominavam o povo, e a intenção deles era destruir totalmente a identidade daquele povo. Como que eles faziam isso? Matavam os homens, pegavam os homens assírios e faziam eles casarem com as mulheres daquela nação. O que acontecia? Aquele povo não era mais puro daquela nação. Por quê? Porque havia uma miscigenação de raça, né? E aí os deuses dos assírios passavam a ser os deuses daquelas famílias. Então o povo de Israel, das 10 tribos de Israel, foi perdendo a sua identidade, e a Samaria se tornou a capital desse império, de modo que eles se perderam em termos da sua identidade espiritual completamente. No reino do sul,
Judá e Benjamim, não foi assim. Quem fez cativo o reino do sul foi a Babilônia. Depois, os medos e os persas, eles não tinham esse costume. Embora eles escravizassem outros povos, eles não agiam dessa maneira. Eles permitiam que esses povos continuassem existindo dentro da sua fidelidade conjugal, onde o homem continuava vivendo com a sua mulher, com seus filhos. Ele permitia que os outros povos continuassem tendo a sua identidade, porém cativos. Então Judá prevaleceu como remanescente fiel do Senhor. Então começa com o povo hebreu, parte para o povo de Israel e termina com os judeus. Então os judeus se tornaram agora o povo eleito, o povo remanescente fiel, os eleitos de Deus. E Jesus é descendente da tribo de Judá. Então tudo casa certinho, irmãos. Então estou apenas dando essa explicação para os irmãos entenderem. Mas quando o desafio da fé vem para Abraão, dele deixar para trás a sua parentela, o que Deus estava dizendo para ele: deixe os vínculos com um estilo, um modelo, uma visão de vida errada, cheia de idolatria. Porque o pai de Abraão, ele era fabricante de ídolos, o maior fabricante de ídolos da sua cidade. Ele fazia ídolos e vendia aqueles ídolos e comerciava aqueles ídolos, e ele de certa forma era o responsável pela produção de ídolos. E Deus vai lá na casa de um homem, que produz ídolos, imagens e cultua vários deuses, e de lá ele tira um homem que ele chama para cultuar o único Deus, o Deus verdadeiro, e ele chama Abraão. E como que ele poderia desenvolver o plano na vida de Abraão, se Abraão continuasse vivendo com seu pai, com seus tios, com a sua parentela? Porque, irmãos, a educação é um fator determinante na formação do caráter de qualquer ser humano, sim ou não? A educação, irmãos, ela exerce um poder enorme sobre a nossa postura de vida, porque a educação, ela imprime, ela coloca em nós valores. E se Abraão continuasse vivendo ali com seu pai, com seus tios, com seus primos mais velhos, e a cultura daquele povo era muito forte nesse sentido, Deus não conseguiria ser aquele que iria imprimir na vida de Abraão os valores que ele queria. Então Abraão teria que deixar para trás aquele vínculo com seus pais e com os seus tios, para que ele pudesse receber de Deus todo o conselho, toda a revelação espiritual de como viver uma nova vida pela fé em um único Deus. Amém, irmãos? Mas é fácil? Não é. Foi um grande desafio para Abraão. E a fé, ela traz desafios para nós, e nós precisamos ser práticos. Abraão, irmãos, se ele soubesse de tudo isso, tivesse todo esse conhecimento da parte de Deus, mas não agisse, não desse passos de fé, não agisse de forma prática aquela fé, ele viveria o propósito? Ele viveria o propósito, igreja? Só vive o propósito quem age de forma prática a sua fé. Irmãos, infelizmente, muitos estão vivendo uma fé teórica, baseada no conhecimento só. A pessoa vai e se enche do conhecimento da palavra, mas não pratica aquilo que aprendeu da palavra de Deus. E o que acontece? A fé, no seu aspecto intelectual, através do conhecimento, o conhecimento da fé no seu aspecto intelectual, ela te capacita a você falar bem. E esses dias eu vi uma reportagem sobre os evangélicos, e quem fez essa reportagem falou assim: os evangélicos, eles falam muito bem sobre os termos bíblicos, sobre os termos teológicos. O evangélico sabe destrinchar e definir muito bem o que é fidelidade, o que é santidade, o que é amor, o que é perdão. Porém, eles não sabem praticar o que eles muitas vezes sabem definir em palavras. E aí que pega o negócio, irmãos. Porque enquanto que o conhecimento da fé no seu aspecto intelectual te capacita a falar bem, a fé no seu aspecto espiritual te capacita a fazer o bem. E eu pergunto, irmãos, o que é mais importante, falar bem ou fazer o bem? Se eu sou um cristão que conheço a palavra de Deus, que entendo bem os mistérios da palavra, eu até falo bem, mas eu não pratico o bem, o meu cristianismo se torna um cristianismo intelectual sem espiritualidade. Vou repetir, eu começo a viver um cristianismo intelectualizado,
mas sem espiritualidade, ou a espiritualidade que eu deveria viver em Cristo Jesus. Por quê? Porque é uma fé teórica. A fé, ela não pode ser teórica, ela tem que ser prática. O conhecimento dos mistérios da fé faz de você uma pessoa eficiente, mas a prática da fé faz de você uma pessoa eficaz. Aí talvez você fale, mas pastor, qual é a diferença de ser eficiente e de ser eficaz? Eficiente é aquele que faz bem feito, eficaz é aquele que faz o que precisa ser feito. Não adianta você fazer bem feito muitas coisas na sua vida e não fazer o que precisa ser feito, porque muitos crentes estão deixando de fazer o que precisa ser feito no seu relacionamento conjugal, na obra de Deus, estão deixando de fazer o que precisa ser feito no seu chamado, na sua vocação. Estão fazendo bem feito porque tem conhecimento, mas não estão fazendo o que precisa ser feito porque não tem prática. Não é um crente que age a prática da sua fé. Irmãos, é maravilhoso você saber o que é santidade, mas Deus não está tão preocupado em que você saiba o que é santidade, quanto Ele está preocupado em que você seja santo. Amém? É maravilhoso você saber o que é o amor, mas Deus não está tão preocupado tanto quanto em que você ame as pessoas. É muito importante você saber o que você tem que deixar para trás, as coisas negativas que você precisa deixar para trás, a fofoca, a maledicência, a luxúria, a pornografia, a prostituição. Pastor, eu sei tudo que eu tenho que deixar para trás. Pastor, eu sei que eu tenho que deixar prostituição, eu sei que eu tenho que deixar pornografia, eu sei que eu tenho que deixar mentira, eu sei que eu tenho que deixar fofoca. Amém, irmão? Mas você deixou? Não consegui ainda. É aí que o bicho pega, irmãos, porque esses são os desafios da fé. Irmãos, é um desafio amar sacrificialmente as pessoas? Sim ou não? É um desafio ser fiel em todo o tempo nos seus relacionamentos? Sim ou não, irmãos? São os desafios da fé. Abraão teve o seu desafio, você tem o seu hoje, e você precisa enfrentar, vencer os seus desafios de forma prática. Você precisa ser prático em vencer os seus desafios, porque, irmãos, se você não for um crente que vive uma fé prática, você não cresce, você não evolui, você não desenvolve, o seu caráter cristão na essência, porque aquilo que você não pratica, você não compreende. Vou repetir, aquilo que você não pratica, você não compreende. Vou dar um exemplo aqui usando o pastor Lucas. O pastor Lucas vai crescer muito como ser humano, como pessoa, na sua vida espiritual, porque ele está lá em Terenos, enfrentando de peito aberto a missão de conduzir um trabalho como eu já fiz no passado aqui. Então ele está ali na prática todos os dias, praticando o acolhimento, praticando a compreensão, praticando a renúncia, praticando o amor sacrificial, praticando. Irmãos, daqui a um ano, eu tenho certeza que o pastor Lucas vai estar muito mais amadurecido do que ele está hoje, porque a prática nos leva a um aperfeiçoamento espiritual constante. Agora, se a gente fica parado, se a gente não pratica, eu conheço, amém, irmão, é muito bom conhecer, mas se você não pratica, você não cresce, você não se desenvolve espiritualmente. O que o irmão Ricardo falou aqui agora há pouco sobre a casa da criança Peniel? Ele leu aqui um texto que eu gosto muito, que está lá em Tiago 1,27. Qual é a religião pura e imaculada para com Deus? Não é que cuideis dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades, e vos mantenhais puros e limpos diante da corrupção do mundo? Em outras palavras, quem quer viver a verdadeira religião precisa amar de forma prática, cuidando dos necessitados, e também precisa de forma prática viver em santidade. Ou seja, você tem que amar sem se corromper. Você tem que amar o homossexual sem se corromper com a homossexualidade dele. Amém, igreja? Você tem que amar aquele que está nas drogas sem se corromper com os seus vícios. Você tem que amar aquele que está na prostituição sem se corromper com a prostituição daquele que você está amando.
Você tem que amar o perdido sem se corromper com seus pecados, mas você tem que amar e você tem que agir esse amor, porque a sua fé, ela tem que ser prática, ela não pode ser uma fé teórica. Irmãos, a fé prática, ela nos leva a crescer emocionalmente, no trato com as pessoas, na sensibilidade que nós temos que ter com o ser humano. Essa semana eu fui visitar os meninos do Larison, o Ricardo também comentou sobre isso. Eu fui no HU, terça-feira, cheguei lá, encontrei a Débora com o menorzinho, amamentando aqui na sondinha, né? E aí eu fui na UTI, o maiorzinho estava lá. Aí eu orei primeiro aqui, nessa ala, e depois eu fui para a UTI. A intenção era que eu ficasse ali 25 a 30 minutos, talvez, no meu entendimento. Irmãos, eu comecei a orar. Eu não sei se é porque eu oro muito, eu tenho uma vida de oração. Eu venho aqui na igreja, às vezes eu oro 40 minutos, 30 minutos, às vezes 1 hora, pelos irmãos, pela igreja. Quer queira, quer não, isso vai te levando a uma intimidade com Deus na oração. Isso não se ganha, isso se conquista. Então, quando eu vou orar pelas pessoas, eu entro no Espírito. Não tem como explicar. Eu entro, eu começo a orar. Parece que eu começo a ver a vida da pessoa, e eu começo a orar, e o fogo desce, a unção cai. Aí o que aconteceu? Uma enfermeira que viu orando falou: pastor, eu quero que o senhor ore por nós, eu quero que o senhor ore por outros bebezinhos que estão aqui. O que aconteceu, irmãos? Aquela enfermeira, ela ficou tão impactada com uma oração, ela me levou em outros bebês que estavam lá, que é uma situação muito, vamos dizer assim, a situação do Daniel e do Rafael não é situação de doença, eles estão lá porque sendo prematuros, então eles estão lá passando um processo de amadurecimento dos órgãos internos deles, né, para que eles possam ter a condição de se alimentar sozinhos, né, sem a ajuda de sonda, de aparelho, mas eles não têm doença, graças a Deus. Mas lá tem crianças com hidrocefalia, tem crianças, irmãos, numa situação bastante séria. E aí eu orei lá pela Ana Júlia, tinha uma Ana Júlia lá, né, filha de uma jovem que é filha de pastor de Corumbá. Aí ela chorou, né, que eu orei pela Ana Júlia dela. Aí foi orando para outros nenenzinhos, assim, eu parei lá, aí me levaram, as enfermeiras me levaram na UTI da UTI, que fica um nenenzinho no estado mais grave, tá lá, o nome dele é Samuel. E quando eu fui orar pelo Samuel, a mãe dele chama Duane. Eu falei: Duane, você crê em Jesus? Ela falou: eu creio, mas chorando. Aí eu falei: então nós vamos orar pelo Samuel. Eu comecei a orar pelo Samuel, irmãos. Eu entrei na presença de Deus ali, eu comecei a viajar na oração, assim, comecei a orar coisas assim, na vida daquela família, na vida daquele menino. Quando eu terminei, todas as enfermeiras, a mãe, está todo mundo em pranto, chorando. E as pessoas que estavam ali pedindo oração. Aí eu fui orar pelos profissionais médicos que estavam ali, as enfermeiras, os demais profissionais, porque eles estavam sedentos, estavam com sede de Deus, com sede da presença de Deus, com sede de ouvir a palavra de Deus, com sede que alguém orasse por eles. Então, irmãos, nós precisamos ter uma fé prática que nos leve a fazer a diferença na dor do outro, no problema do outro, na dificuldade do outro. O mundo está carente de uma fé prática, e não de crentes que vivem uma fé teórica, onde o crente diz: eu conheço tudo de Bíblia, mas está vivendo para si, para suas vaidades, para os seus desejos. Não tem tempo para servir, não tem tempo para estar na igreja, não tem tempo para colocar a sua vida nas mãos de Deus, não tem tempo para ir no hospital, não tem tempo, irmãos, para servir ao Senhor na sua vocação, no seu ministério. Mas conhece de Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: um conhecimento que não é praticado, ele é inútil, ele é vão. A palavra de Deus diz, Mateus 7, de 24 a 27, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu as chuvas, correram os rios, bateram os ventos, mas a casa permaneceu de pé.
Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, inconsequente, que construiu a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, bateram os ventos, e foi grande, o que, irmãos? A sua queda. Quem ouve a palavra e não pratica, está colocando em risco a sua casa. A sua casa pode cair, a sua casa vai cair, se você não praticar a palavra. Entenda uma coisa, irmãos: aquele que ouve a palavra e pratica, e aquele que ouve a palavra e não pratica, eles vão enfrentar as mesmas situações. Se você olhar o texto, desceram as chuvas, correram os rios, bateram os ventos. Desceu a chuva, correram os rios, bateram os ventos. Isso vem para os dois. A mesma situação que vem para um, vem para o outro. Só que a consequência no final é diferente. Um permanece com a casa em pé, o outro a casa tomba. É perigoso estar numa igreja ouvindo a palavra e não praticar? Eu digo que é. Porque quanto mais você conhece de Deus, mais Deus tem condição de te cobrar. Amém, igreja? É perigoso você estar aqui hoje. Por quê? Porque você está sabendo mais do que Deus quer. É perigoso você estar dentro de uma igreja, recebendo mensagem de Deus, palavra de Deus, revelação de Deus. Por quê? Porque quanto mais você sabe, mais Deus pode te cobrar. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Aquele que está lá fora, não sabe nada de Deus, Deus tem uma tolerância maior, porque ele não sabe. Mas quem sabe, Deus cobra mais. Irmãos, os irmãos acham que Deus vai cobrar mais de mim ou do irmão Sebastião? A nível de conhecimento bíblico. Hein, irmãos? Todo mundo aponta o dedo para mim aí, vai. Mata a sua vontade. Aponta com força. Isso. É eu mesmo. Deus vai cobrar mais de mim, porque eu sei mais, eu estudei mais, eu tenho mais conhecimento que o nosso irmão, pelo menos na teoria, né? Vai que o irmão ali, de repente, está escondendo o leite, sabe mais do que eu. Mas, via de regra, né? Quem recebe mais, será mais cobrado. Quem está lendo mais a Bíblia, prepare-se para ser cobrado mais na prática do que está lendo. Ler a Bíblia é maravilhoso, e todos nós precisamos ler, no mínimo 3 vezes, uma para o Pai, uma para o Filho e outra para o Espírito Santo. Você lê 3 vezes a Bíblia, você fecha o seu consciente com Deus, 3 vezes, maravilhoso. Só que Deus vai te cobrar mais. Por quê? Porque Ele te deu mais, você recebeu mais, teu conteúdo é maior. Então nós temos que ter essa percepção. Deus nos cobra diante dos desafios. Como que você tem reagido diante dos desafios da fé que Deus coloca diante de você? Você tem encarado ou você tem fugido? Você tem encarado ou você tem negligenciado? Abraão, ele encarou os desafios da fé. A fé dele foi prática. Segundo, irmão, se você quer viver o propósito, você precisa ter compromisso em honrar a fé, e não somente buscar a honra que vem da fé. Às vezes nós queremos ser honrados pela fé, sim ou não? Eu vou crer e tal situação vai acontecer, eu vou crer e eu vou receber a cura, eu vou crer e eu vou receber a solução para um problema. Isso é buscar a honra da fé, é ser honrado pela sua fé, porque aquele que crê verá a glória de Deus, aquele que crê verá o milagre de Deus. Ou seja, a gente caminha muito nessa direção de buscar a honra, o benefício que vem da fé, mas às vezes nós temos que honrar a fé que nós temos. E isso aconteceu. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis 22. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho aqui. Gênesis capítulo 22.
Gênesis capítulo 22 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que aconteceu o que, irmãos? Qual é a palavra? Provou. Guarde essa palavra no seu coração. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Traduzindo, Jeová Jireh, né? E chamou-se aquele lugar Jeová Jireh, ou seja, o lugar aonde Deus proverá. Irmãos, se você quer viver o propósito, você precisa honrar a sua fé. E o que é honrar a fé, pastor? Honrar a fé é você permanecer comprometido com Deus, mesmo quando Ele não revelar para você o porquê dos seus sofrimentos. Porque aqui Deus colocou Abraão em sofrimento, porque Deus mandou ele sacrificar o seu filho, e não explicou porquê. Em outras palavras, ele disse assim: Abraão, estou te chamando para sofrer uma perda. Era uma situação que sinalizava para Abraão uma perda, um prejuízo, algo que traria dor para o seu coração, a perda do seu único filho, a quem ele amava muito. Deus chamou Abraão para viver essa situação, e não explicou para Abraão o porquê. E muitas vezes, irmãos, você passa por sofrimentos que trazem dor ao seu coração, que trazem sofrimento à sua alma, que trazem uma sensação de perda para a sua vida, e Deus não te explica o porquê que você está passando por aquilo, e naquele momento você tem que honrar a sua fé, dizendo: Senhor, eu não entendo o que eu estou passando, o Senhor não me revelou, o Senhor não me mostrou o porquê que eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe o porquê dessa situação, e eu acredito no Senhor, e eu acredito que o Senhor tem o melhor para mim. Isso é honrar a fé. É fácil honrar a fé quando Deus está te dando. Você tem que honrar a fé quando Deus está tirando. Amém, igreja? É fácil você honrar a fé quando Deus está te dando o que você quer. Mas quando Deus fala: agora eu vou tirar, você tem que honrar a sua fé. Para viver o propósito, querido, nós vamos passar por momentos em que Deus, Ele vai nos provar. Tudo está nessa palavra aqui: provar. E provou Deus a Abraão, e provou Deus o Carlinho,
E provou Deus o Mateus. E provou Deus a Ana Cláudia. Ou seja, em algum momento Deus vai te fazer passar pela prova. Em algum momento Deus vai permitir que algo que você não queira aconteça. Mas por que, pastor? O senhor está profetizando coisa ruim sobre a minha vida? Não, irmão. Eu estou apenas dizendo para você que existem momentos em que Deus nos prova. E como é que Ele prova? Nos passando por situações em que nós não gostaríamos de passar. Quem gostaria de sacrificar o seu filho no monte? Levanta a mão aí. Se você levantar, eu vou orar por você, eu vou achar que você está com problema, né? Irmão, essa é uma situação desagradável, situação triste, uma situação desesperadora. Mas Abraão honrou a sua fé. Eu quero dizer para você hoje, querido, honre a sua fé. Deus sabe o que Ele está fazendo, e você precisa descansar nessa certeza. Amém? Quando você passar por situações que você não entende, diga: eu não sei, mas Deus sabe o que Ele está fazendo, e eu vou descansar nessa certeza. Às vezes nós queremos ver para crer, sim ou não? Quem que é o famoso crente que quer ver para crer? Teve um crente assim, irmãos? Ele era discípulo, Tomé, né? Tomé era o famoso camarada que ele queria ver para crer. E Jesus, quando ressuscitou, ele foi ao encontro dos discípulos. Ele apareceu para todos eles e falou: Tomé, chega aqui, põe o teu dedo aqui no buraco dos cravos. E aí Tomé vai lá e toca na mão de Jesus que foi furada pelos cravos. E aí Jesus diz: bem-aventurados os que veem e creem, mas mais bem-aventurados ainda são aqueles que não viram e creram. Queridos, a situação com Deus não é ver para crer, é crer para ver. Quem quer ver as bênçãos de Deus aí? Então creia. Quem quer ver o milagre? Creia. Quem quer ver o propósito se cumprindo? Creia. Creia primeiro para ver depois. Creia primeiro para ver depois. É assim que Deus trabalha, irmão. Deus não tem que explicar para você nem para mim porque que Ele faz as coisas do jeito que Ele faz. A gente tem que confiar nele. A gente tem que acreditar que Ele sabe o que Ele está fazendo. Então passe pela prova dando glória a Deus. Passe pela prova dando glória a Deus. Porque Deus provou Abraão, Deus vai te provar, Deus vai me provar. E tudo isso Ele faz para nos dar crescimento. A todo instante da nossa vida nós estamos passando por algum tipo de prova em que Deus quer nos dar não é nesse Czinho que o professor dá, né? Ainda faz isso, olha, né? Você acertou, né? Você acertou mais ou menos, né? Você errou. Eu acho que é assim, né? Irmãos, na vida com Deus tem prova, tem teste, tem notas boas, tem notas baixas, né? Tem crente que tem notas elevadíssimas em amor, mas notas baixas em dedicação, em fidelidade. Aonde é que as suas notas estão altas e aonde é que as suas notas estão baixas? Aonde está baixo você tem que procurar trabalhar para aumentar, né? As notas com Deus. Nós precisamos honrar a nossa fé, não só buscar sermos honrados pela fé. Esse momento, irmãos, que Deus, Ele permite que as nossas expectativas sejam frustradas. A gente está esperando algo, e aí Deus, simplesmente Ele não permite que aquilo aconteça do jeito que a gente quer, e a gente se frustra, a gente fica decepcionado. E isso acontece, sabe por quê? Porque Deus quer fazer algo maior por você. Amém? Quem recebe isso? Eu vou dar um exemplo de Marta e Maria, quando o irmão morre. Fica doente, né? Vamos começar com a doença, né? Quando o irmão adoece, qual era a expectativa delas? Que Jesus viesse, orasse e ele fosse curado. Simples assim, irmãos. Essa era a expectativa das duas. Só que aconteceu
Jesus deixou ele morrer. Ele morreu depois de 4 dias que ele já tinha sido enterrado. Jesus aparece. Irmãos, aparentemente parece que tudo estava perdido, mas não estava. Teve choro, teve decepção, teve tristeza, teve frustração, tudo de ruim no coração delas, mas no final o que o Senhor fez foi maior do que o que elas esperavam. Elas esperavam uma cura, Deus trouxe, o Senhor trouxe uma ressurreição dentre os mortos. Eu quero dizer para você, querido, se Deus demorar e as coisas piorarem, não desanimem, porque Ele está preparando algo melhor para te dar. Ele está preparando algo maior para fazer na sua vida. Eu quero que você entenda isso, que você coloque isso no seu coração. Deus é Deus que faz mais abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. É o que diz a palavra. Ele não faz somente o que nós queremos, Ele faz mais. Ele vai além das nossas expectativas. Terceiro, irmãos, se nós queremos viver o propósito, nós temos que viver o compromisso de permitir que o nosso amor seja provado através do sacrifício. Quem ama a Deus aí? Cuidado com essa resposta, hein? Deus sabe. Irmãos, o nosso amor a Deus, às vezes as pessoas falam assim: Deus sabe que eu amo Ele, Ele conhece meu coração, não preciso provar nada para ninguém. Irmãos, você está totalmente enganado ou enganada ao pensar desse jeito, porque um amor que só Deus sabe que existe dentro de você, que não se manifesta de forma prática, diante de sacrifícios, diante de situações difíceis, diante de responsabilidades, diante de compromissos assumidos com Deus, é um amor que não influencia ninguém. Amém? É um amor que não influencia ninguém, que não impacta a vida de ninguém, um amor que não é provado, é um amor que ninguém conhece, né? O amor, para ele ser visto, reconhecido como verdadeiro, ele tem que ser provado através dos sacrifícios da vida. E o Senhor criou um sacrifício para provar o amor de Abraão por ele, o sacrifício do seu Isaac. Qual é o seu Isaac, Carlinhos? Ana Júlia, qual é o seu Isaac? Você sabe? Jaqueline, sabe qual é o seu Isaac? Olha aí, você pensou Deus pedir para sacrificar esse Isaac? Irmãos, existe um momento na nossa vida em que Deus pode pedir para nós sacrificarmos o que nós mais amamos, só porque Ele quer ver se nós amamos Ele mais. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? É simples. Deus não aceita concorrência. Se Ele vê que você está amando algo mais do que Ele pode colocar isso à prova. Por isso, seja inteligente. Ame a Deus acima de todas as coisas. E você não vai correr o risco de ter o seu Isaac sacrificado, né? Então, o amor ele precisa deixar de ser uma realidade do nosso coração para se tornar uma verdade exposta, comprovada à vista de todos, para que ele possa influenciar, para que ele possa impactar, para que ele possa ensinar os outros como se serve a Deus. O sacrifício de Abraão é um exemplo para todos os servos de Deus que precisam amar a Deus e servir a Deus como Abraão serviu. Quais são os sacrifícios que Deus pede de você para que você possa servi-lo? Ai, pastor, acordar cedo no domingo de manhã para mim é um sacrifício. Então vai pensando aí, né? Ai, pastor, o meu sacrifício é entregar o dízimo. Não sei qual é o seu sacrifício. O meu sacrifício, pastor, é deixar de comer churrasco. Aí eu também estou nessa, né? Irmãos, qual é o sacrifício que muitas vezes está atrapalhando você? Preguiça, né? Assistir demais séries e permitir que isso roube a sua alegria de ler a Bíblia, de estar na igreja, de orar.
Qual é o sacrifício que Deus vai pedir de você? Existem coisas que nós temos que sacrificar para termos mais de Deus na nossa vida. Se você quer mais de Deus na sua vida, algo você vai ter que sacrificar para ter isso. O problema é que nós não estamos querendo sacrificar. Quarto ponto, irmãos. Aqui nós vamos falar de legado. Se nós queremos viver o propósito, nós temos que assumir o compromisso de caminhar ensinando valores para deixar um legado para a geração futura. Irmãos, todas as decisões que nós tomamos, todas as escolhas que nós fazemos, os nossos filhos estão vendo, sim ou não? Todas as suas renúncias, todas as suas escolhas, todas as suas decisões dentro de casa, fora de casa, no ambiente da igreja, tudo isso está gerando um legado para quem vem depois de você. Irmãos, hoje eu tenho 50 anos. Ai, pastor, eu pensei que eu tinha 60. Mas vamos lá, tenho 50. Irmãos, muitas coisas eu fazia no passado pensando em mim, mais na minha esposa. Hoje, muito do que eu faço, eu já não estou pensando mais assim, eu estou pensando nos meus filhos, nas minhas netas, nos jovens que eu estou tendo a oportunidade de liderar dentro da igreja. Por quê? Porque eu preciso deixar um legado. Sabe qual é a diferença de herança e legado? Herança é aquilo que você deixa para os seus filhos. Legado é aquilo que você deixa nos seus filhos. Vou repetir: herança é aquilo que você deixa materialmente para os seus filhos. Legado são os valores que estão dentro de você, que você repassa, que você transfere, que você passa para outras pessoas. São os valores imateriais da sua vida, mas que vão definir o sucesso daqueles que caminham com você. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual é o legado que você vai deixar para as pessoas que caminham com você? O que as pessoas veem em você que elas dizem vale a pena copiar? Por quê? Porque isso é bom. O que as pessoas veem em você que elas falam, e isso é admirável, eu preciso ser assim. Irmãos, Abraão, ele caminhou com seu filho, e diz a palavra de Deus que ele colocou a lenha nos ombros do seu filho. No carregar dessa lenha eu quero falar de alguns valores. O primeiro valor que eu quero deixar para você como um legado é o valor do trabalho. Crente tem que trabalhar, amém? Levanta a mão aí, quem concorda comigo? Irmãos, crente que não trabalha, dá trabalho. Se eu conversando com um pastor, e a gente conversando sobre problemas, né? E ele falou assim, pastor, às vezes tem que dar uma foice, um facão na mão do crente e um canavial, porque é falta de trabalho. Porque crente que não trabalha, dá trabalho. Então, se nós não trabalhamos, nós damos trabalho para os outros. Nós precisamos trabalhar. Quando Abraão, ele coloca a lenha nos ombros do seu filho, ele está dizendo, filho, não é só eu que estou trabalhando nessa obra, você também tem que trabalhar. Todos nós que estamos aqui temos que trabalhar. Nessa noite Deus está colocando um fardo de lenha nos seus ombros, amém? Fala para o seu irmão aí, tem um fardo de lenha nos seus ombros, irmão. Tem um fardo de lenha que você precisa carregar, porque você precisa trabalhar. Nós temos que trabalhar pelo reino, nós temos que trabalhar para que vidas sejam salvas, nós temos que trabalhar pelo nosso casamento, quem é casado, nós temos que trabalhar pela expansão do reino de Deus, amém, igreja? Será que o seu filho, a sua filha vai olhar para você no futuro e falar, eu quero trabalhar que nem a mamãe, eu quero trabalhar que nem o papai, porque são pessoas que têm amor pelo trabalho, trabalham no secular, mas trabalham para o Senhor, têm amor pelo trabalho. Irmãos,
Quando Abraão coloca aquela lenha nos ombros de Isaac, ele está dizendo: você tem uma responsabilidade. Amém, irmãos? Responsabilidade. Nós precisamos ensinar a nossa geração futura a ter responsabilidade. Irmãos, está faltando responsabilidade hoje? Sim ou não, irmãos? Se a gente for analisar hoje a nossa geração mais moderna, está faltando responsabilidade. Eu conheço pessoas que contratam pessoas para trabalhar e elas falam assim: pastor, o jovem de hoje não tem responsabilidade. Ele começa a trabalhar hoje, segunda-feira, quinta-feira já não vem mais, ou arruma um atestado, não tem mais responsabilidade. O legado da responsabilidade, ele tem que ser carregado, irmãos. Deus nos deu uma responsabilidade espiritual de cuidar da nossa vida, do nosso crescimento, de fazer a igreja crescer. Como é que você está carregando essa responsabilidade na sua vida? Nós temos que ter responsabilidade com o reino, nós temos que ter responsabilidade com a nossa casa, nós temos que ter responsabilidade com a nossa família, nós temos que ter responsabilidade com o nosso emprego. Está difícil hoje conseguir gente que fique no emprego, porque as pessoas não têm mais responsabilidade. Quando Abraão colocou aquela lenha nos ombros de Isaac, ele também estava dizendo: filho, eu não posso fazer as coisas sozinho, eu preciso de cooperação. Aquela lenha também representava cooperação. Nós precisamos cooperar, irmãos, uns com os outros. Cooperação é de Deus. Jesus, ele podia fazer tudo sozinho, mas ele chamou quantos apóstolos? 12. Ele começa a ensinar para nós cooperação. Precisa haver cooperação, precisa haver pessoas trabalhando em cooperação para que a obra fique mais leve, o trabalho fique mais leve. Se Abraão pegasse a lenha, o cutelo, tudo, e fosse carregar sozinho, Isaac ficasse de boa, quem que ia cansar mais? O velhinho do Abraão, e o novinho, de boa. Irmãos, precisa ter cooperação. Irmãos, quando eles iam pelo caminho conversando, tirando dúvidas, falando sobre o sacrifício, falando sobre servir a Deus, compartilhando das coisas íntimas do coração do outro, nós chamamos isso de amizade. Quando o seu irmão fala assim: você quer ser meu amigo? Irmãos, amizade é algo que precisa ser uma realidade na nossa vida cristã. Quando nós somos amigos uns dos outros, nós não temos dificuldade de dizer sim para o outro. Mas quando está faltando amizade, o não sai na hora. Sim ou não? Às vezes é fácil dizer não para alguém quando eu não estou tendo amizade com aquela pessoa. Mas quando a amizade está forte, eu penso 600 vezes antes de dizer um não, porque a amizade me cobra um sim. Sim ou não? Será que entre nós está tendo amizade, irmãos, quando um precisa do outro? Quando um precisa do sim do outro, do apoio do outro? Como é que está a questão da amizade nos seus relacionamentos pessoais, conjugais, familiares, dentro da igreja? Aquela lenha, ela significava trabalho, responsabilidade, cooperação, amizade. Mas também Isaac aprendeu com Abraão que servir a Deus é algo que requer de nós o sacrifício e a renúncia daquilo que nós mais amamos. Imagina Isaac lá deitado, irmãos. Aí ele vê que o pai dele com aquela faca, é o cutelo, né? Levantado para cravar no seu peito. Ele não correu. A Bíblia não fala que Isaac falou: meu pai está doido, esse velhinho pirou, eu vou dar no pé. Irmãos, ele não fez isso. Ele ficou lá, imóvel, porque ele confiava no seu pai.
Confiança é algo que nós precisamos conquistar um do outro. Amém, irmãos? Você confia no seu pastor? Você confia no seu irmão? Você confia? Então você tem que descansar. Quando as atitudes muitas vezes não parecerem estranhas para você, confia. Confia, Deus está nesse negócio, Deus está agindo. Mas em último lugar, irmãos, se nós queremos viver o propósito, nós precisamos ter o compromisso de passar pela provação, esperando a provisão. Amém? Dentro daquela provação tinha uma provisão. No monte do Senhor se proverá. Eles chegam lá, tudo está preparado, só que Abraão, ele fala algo muito interessante para os seus servos. Ele diz: eu e o moço vamos ali adorar e depois nós voltaremos. O que Abraão estava dizendo? Eu não vou voltar sozinho, eu vou voltar com meu filho. Não importa o que vai acontecer, se eu cravar a faca nele, ele morrer, eu acredito que Deus o ressuscitará, mas de uma forma ou de outra eu voltarei com ele, porque no monte do Senhor se proverá. Então, irmãos, quando eles chegam ali e Abraão estende a mão, o anjo do Senhor diz: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o teu filho, porque agora sei que temes a Deus. Não faças nenhum mal a ele. Olhe para trás, porque aqui já está preparado o cordeiro que será sacrificado no lugar de Isaque. Havia um cordeiro preparado para trazer vida no lugar da morte. Havia um cordeiro preparado para trazer solução no lugar do problema. Havia um cordeiro preparado para trazer provisão no lugar da provação. E aquele cordeiro é a tipificação de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Assim como Isaque encontrou vida no cordeiro, provisão no cordeiro, assim Deus preparou provisão e vida para cada um de nós em Cristo Jesus. Ele é o cordeiro que Deus preparou para que nós pudéssemos ter provisão no meio da nossa provação. Então passe pela provação, porque dentro dela Deus já tem preparado a provisão. Amém, irmãos? No meio da sua provação, Deus já tem provisão preparada para você, no Cordeiro que é Jesus. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, e eu quero que você fique em pé nesse momento.